Norte. Olhar do Norte. Olhar do Norte. Olhar do Olhar do Norte. Norte. Olhar Olhar do Norte. Round. Olhar do Norte. Olhar do Norte. Olhar do Norte. Agora eu tô aqui recebendo o diretor Guto Parente. Guto, seja bem-vindo ao Cine 7. Mais uma vez a gente fez ontem e acabou dando um probleminha, então o Guto generosamente está aqui comigo de novo. Cara, você exibiu ontem o filme, a gente também falou super rápido, foi uma coisa de 5 minutos. Agora mais calmo, como é que você avalia a exibição aí do filme, o público, como é que foi a reação, a recepção? Foi muito bonita a sessão. É a segunda exibição do filme no Brasil, né? A gente teve a estreia sábado passado no Festival de Brasília e vim pra cá de lá, né? E tava numa expectativa muito grande de passar o filme aqui nesse teatro lindo, né? Sim. E foi uma sessão super especial. Fiquei bem feliz. Guto, o filme ele trata sobre o mundo do cinema a partir de uma produtora. E é interessante isso, né? Porque a gente sempre vê questões relacionadas a filme, sobre o ator, o diretor. Como é que você chegou a essa ideia de falar de alguém que fica por trás das câmeras nos bastidores? Eu tenho uma parceira criativa, que é a Tiziana Augusto Lima, nós somos sócios na Tardo Filmes. Sim. E ela é produtora de quase todos os meus filmes, assim, de 15 anos para cá, pelo menos. E eu sempre fiquei observando e muito próximo da produção, observando essas dificuldades, as questões, a lida com a burocracia, uma gestão ali humana, né? Um set, você está ali lidando com 30, 40, 50 pessoas e, de alguma maneira, a produção é que faz com que tudo caminhe, né? E é curioso, porque normalmente só se fala na produção quando alguma coisa dá errado, né? Sim. Porque tem esse lugar meio invisível. E então acho que essa relação de proximidade, de parceria, fez com que eu sentisse uma vontade de colocar isso na tela. Filmar o trabalho do cinema é algo que eu já quero há algum tempo, já é um desejo que eu tenho há algum tempo. Estou nessa estrada aí do cinema independente há 20 anos já. Então, eu tinha vontade já de algum tempo de fazer um filme sobre essa nossa vida, o quanto é difícil, os perrengues que a gente passa, né? Só que, para mim, só fazia sentido que esse filme fosse feito a partir de uma perspectiva mais bem-humorada, autoirônica, debochada. Acho que é um caminho assim que me interessa. E falando nisso, né? Porque você veio de um drama, que é O Estranho Caminho, um filme belíssimo. Você já fez também terror, que foi o Clube dos Canibais. Inferninho, que transita um pouco entre tudo. A ideia de fazer Vida e Morte Madalena, Morte e Vida Madalena, perdão. Nesse sentido, como uma comédia, um filme que consegue rir de si mesmo. Como é que você chegou também a esse ponto, assim? É aquela coisa, tipo, a gente passa por todo perrengue, não vamos fazer um drama sobre isso, vamos acabar rindo? Eu acho que de alguma maneira o humor, ele acaba estando sempre presente nos meus filmes já de bastante tempo, assim. Até desde o meu primeiro longo, Estrada para Ítaca, de 2010, tem um lugar ali pro humor, né? Sim. E o próprio Estranho Caminho, né? Tem algumas cenas cômicas, como por exemplo a cena da delegacia, que a atriz é a Noa Bonoba, né? Uhum. E foi uma cena que em várias exibições ela foi muito comentada, as pessoas achando especialmente divertida a cena. Sim. E é isso, eu gosto desses desafios, assim, de ficar transitando por gêneros diferentes. Acho que assim, eu tenho uma relação com o cinema que vem de uma cinefilia, de uma paixão por ver filme. E eu gosto eu tenho filmes queridos em todos os gêneros, né? E acho que muitos dos grandes filmes, eles combinam gêneros diferentes de maneira inusitada, né? Então, acho que a minha pesquisa vai muito nesse campo de desbravar territórios diferentes, de nunca ficar numa zona de conforto, assim, sempre que eu sinto que talvez eu esteja sendo encaixável numa certa gaveta ou alguma coisa, eu gosto de dar uma fugir. quebrada e ir para um Sim. outro lugar. Então, assim,
é uma coisa que é uma motivação, eu acho que eu sinto assim no processo criativo, sabe? Meu próximo filme agora já vai ser uma ficção científica. Poxa, muito bom. Acho que seria o filme que a Madalena faria se ela tivesse um orçamento maior, talvez um filme mais sério, né? Um filme político. Então é isso, para mim, o quanto eu puder experimentar coisas diferentes dentro do cinema, nos gêneros cinematográficos, eu vou estar fazendo. Bem, a gente já está escutando, o pessoal deve estar escutando agora um grito aqui, porque a sessão já começou. Eu vou ter que te liberar, mas eu queria só saber, você está assistindo aqui aos filmes que estão passando nas mostras competitivas. Especialmente eu queria saber da tua visão sobre os filmes da Mostra Amazônia, Olhar Panorâmico, que são essas da Amazônia Legal. O que você tem sentido, o que você tem achado? Eu vejo filmes muito interessantes, vejo perspectivas diferentes do que a gente está acostumado a ver. Eu acho que o Norte é uma grande potência do cinema. Eu acho que, assim como o Nordeste, acho que acontece que o Nordeste, de alguma maneira, alguns estados, não todos os estados, conseguiram ter uma viabilização política de financiamento. Sim. Que eu acho que aqui, se isso acontece, se a gente tem secretarias de culturas dos estados comprometidas, acreditando no cinema daqui, investindo, né? Tanto na produção quanto na formação, né? Eu acho que a gente vai ver assim um boom gigante, boom, né? Com certeza, porque ótimas histórias, olhares curiosos, instigados, né? Muitos talentos. Eu acho que é uma questão realmente de oportunidade. Eu acho que é uma questão do dinheiro jorrar um pouco mais para cá, né? Sim. Para que mais pessoas tenham possibilidade de estar fazendo, contando suas histórias. E já é possível ver isso aqui no festival. Acho que a gente já tem já dá para sentir um gostinho assim da potência que é o Cinema do Norte. Nesse sentido que você falou, só para encerrar mesmo, mas é inevitável, porque eu acho que o Cinema Ceará hoje é um dos... Se fala muito do Pernambuco muitas vezes, mas eu acho hoje o Cinema Ceará um exemplo para a região norte, para o Amazonas. Como é que vocês conseguiram chegar a esse patamar? Lógico, vocês talvez vislumbrem mais, mas hoje vocês, eu pelo menos sinto, me corrija se eu estiver enganado, mas eu sinto hoje vocês muito sólido e com várias perspectivas de diretores, de trabalhos Grace, enfim, tem vários filmes que vieram dali, os seus filmes mesmo. Como é que vocês conseguiram chegar a esse patamar e o que você olha e vislumbra para o futuro? Pois é, cara, eu acho que o Ceará, ele tem ao longo dos últimos 20 anos também, assim, pensando nessa perspectiva, desde que eu comecei a fazer cinema, né? Quando eu comecei não tinha nenhum curso de formação, por exemplo. Uhum. A gente tinha um curso de cinema de alguns meses na Casa Amarela. Então eu comecei a fazer cinema, quando eu comecei a fazer cinema eu entrei na primeira turma da Escola do Audiovisual da Vila das Artes, que é um curso público da Prefeitura de Fortaleza, que existe até hoje. Mas é de graduação ou é mais técnico? É um curso de extensão. Um curso de 2 anos, mas que tem uma carga horária que é muito parecida com a carga horária da graduação. Assim, um curso que tem um pensamento modular, muito interessante, inclusive. E ao longo desse tempo eu vi o curso da UFC abrindo, o curso da Unifol, o Porto Iracema das Artes, o Centro Cultural Bom Jardim sempre oferecendo curso. Já tive a oportunidade também, há muitos anos atrás, de dar aula lá. Então eu acho que não tem como um estado ele florescer uma cena se não houver investimento em formação, se não houver investimento em produção, se não tiver uma vontade política, que essa vontade política ela também está sempre conectada com uma exigência e uma pressão da sociedade civil. Sim. Os artistas se organizando e pressionando, buscando diálogo, pressionando. Então isso é uma coisa que vai fazendo a roda girar. Acho que a gente consegue ver o resultado disso hoje no cinema cearense, como você mencionou. Acho que tem muitos realizadores interessantes, filmes que ano passado teve um momento que a gente estava com 8, 9 longas. Teve uma época aqui que no Casarão de 10, que é o nosso cinema de rua, o único que sobrou, acho que tinha uns 4 filmes de cearenses, é algo espetacular. Então, acho que é isso. As coisas elas não acontecem à toa e do nada, é um trabalho que leva tempo, né?
E eu acho que agora lá a gente vê isso, acho que ainda falta muito, tem Sim. muita gente que quer fazer cinema que não tem oportunidade, os editais não estão dando conta da demanda, a demanda está aumentando, né? Mas acho que a gente tem uma política de descentralização no governo federal, que é muito importante, né? Nós fazemos parte do ANCOTA, né? Norte, Sim. Nordeste, Centro-Oeste, que eu acho que se não fosse por isso, muitos filmes não existiriam, muitos filmes interessantes. Então, é isso, é uma questão de conseguir votar bem, eleger Essa é uma pessoas parte difícil aqui. eleger pessoas comprometidas, né, com a arte, com a cultura, que é uma coisa difícil, e tá ali na cola, tá pressionando e buscando, porque não tem como pensar o desenvolvimento de uma cinematografia se você não tiver um investimento consistente, assim. Sim. A gente até faz sem dinheiro, né, assim, com Mas pouco não é o dinheiro. ideal, né? Mas não é sustentável, Sim, né? sustentável. Você vai fazer um exatamente. filme ali sem grana, juntando os amigos para fazer. Eu passei muito tempo fazendo isso dentro do coletivo que a gente tinha, né? Do Alumbramento, depois na Tardo também. Meus 6 primeiros longas foram feitos sem recurso de edital. Mas chega um momento que não dá. As pessoas precisam receber bem, ter as melhores condições de trabalho. A gente vai também tendo ideias de filmes que demandam mais também. Então é isso. Fico na torcida para que a gente veja um festival como esse, por exemplo, Olhar do Sim. Norte. É um festival que precisa receber muito investimento. É um festival que precisa, que o Estado e a Prefeitura precisam entender a importância desse festival. Porque vem gente de fora e sai. Eu agora mesmo, quando eu estava em Brasília, eu já estava falando para todo mundo. Estou indo para Manaus, estou indo para Olhar do Norte. A galera, pô, eu já ouvi falar. Sim. Massa esse festival, né? Eu falei, muito massa. Então, assim, você vai criando... você vai disseminando a cultura, você vai criando embaixadores, né? Verdade. Quando você tem um festival como esse, assim. Pô, tudo que você fala que isso chega aos ouvidos certos aqui em Manaus, que essa mentalidade que você falou, e muito obrigado por ser embaixador agora, né? Acho que oficial ou extraoficial do certeza. festival. E é um prazer sempre tê-lo aqui. Você é um dos diretores meus favoritos do cinema brasileiro da atualidade. Sempre um prazer assistir os seus filmes, enfim. E muito obrigado mesmo pela generosidade de topar falar aqui com a gente de novo. Isso, e muito obrigado mesmo. Valeu muito. Massa, eu que agradeço. Ele tava tão feliz da gente filmar o roteiro dele. Viu, Davi? Magá, estão precisando falar contigo urgente lá no set. Eu já vi isso acontecer no filme do diretor fugir. O Davi não desapareceu, ele está querendo aparecer, ao contrário, ele quer foder com a minha vida. E aí, como é que estão as coisas? Como é que tá o filme? O Oswaldo assumiu a direção. Ação! O ator doidão? Tá tudo sob controle. Ele tá metendo o dedo no... Eu só sei que se eu não conseguir esse dinheiro, eu vou ter que vender meu filho. Que porra é essa, Oswaldo? Eu vou fazer esse filme, Davi. Nem que seja o último filme que eu faço na vida. Plano só Deus sabe, take 1. E agora eu tô recebendo, agora é um momento chique, tá? Tô recebendo uma das maiores atrizes do Amazonas, não da atualidade apenas, mas da história. Rosa Malagueta, você tá bem, Rosa? Como é que você tá? Ótimo, tô ótimo. Esse festival tá lindo. Os meninos estão de parabéns, o Diego, esse festival, assim, tanta gente legal, tanto filme bom passando, né? E hoje a gente vai passar na telinha do festival. Telona, que esse teatro aí é telona. telona, com curta-metragem de Nhandê, que é lindo. Eu faço uma avó no filme, uma avó meio mística, meio benzedeira, uma avó que tem visões, que percebe quando as coisas ruins estão se aproximando com a neta dela. Sim. E Rosa, eu queria saber de ti isso. É um filme que tem esse lado lúdico, mas também tem um alerta importante. Eu queria que você falasse sobre isso. É um tema que sempre tem, vez ou outra, no cinema amazonense, que está na nossa sociedade. Então, eu queria que você falasse sobre a importância de abordar esse assunto, o filme Nhandê.
O Nhandê, ele alerta muito sobre as crianças, né? Sobre Sim. o que pode acontecer com seus filhos, com seus netos. Como tem acontecido na atualidade, sempre alguma coisa, que criança some, criança é aliciada. Então, o Nhandê, ele trata disso. E essa avó, ela é muito sensitiva. Ela sente quando alguma coisa vai acontecer. Tanto é que a neta dela passa mal, ela leva a neta dela para um igarapé, ela banha a neta dela, ela cuida da neta dela. E trabalhar com BG é uma coisa assim maravilhosa. Além dele ser um grande ator, ele é um grande diretor, é um cara que sabe o que está fazendo. Não é a primeira vez que eu faço um filme Sim, dele. vocês fizeram Jamari, entre outros trabalhos. Jamari, e sempre que ele tem alguma coisa para fazer, Malagueta, tô com uma ideia, eu quero fazer um filme, tu topa fazer, tô dentro. E não é só com ele, eu gosto sempre de estar fazendo filme. Eu adoro cinema, gente. Então, o pessoal sempre me chama, inclusive agora, dia 28, eu tô gravando um curta-metragem, depois eu falo para vocês. Já fale agora, qual é o curta? Não posso falar agora. Você começa a dar o doce e aí tira da gente. Tudo bem, tudo bem. Mas é isso, a Lisa também é maravilhosa. E ela faz parte também da direção, junto com o BG, ela é maravilhosa. Agora, isso que eu queria saber de você, tanto BG Muniz quanto Elisa Telles, eles são atores. Tem alguma diferença de trabalhar com atores na direção, na hora de comunicar, na hora de compreender uma cena para passar o que você vai fazer? Ou não, já é uma coisa que você consegue compreender, seja lá qual for o diretor? Não, eu acho que tem uma diferença, porque eles sabem o que eles querem, né? Então, é muito bom ter uma pessoa que já sabe o que quer, que são atores, estão trabalhando na direção, eles sabem, Malagueta, eu queria uma mulher mais assim, mais calma, mais leve. Ô, Malagueta, eu queria falasse essa fala com mais delicadeza. Então, eu acho que faz toda a diferença, né, gente? Eu tô com 57 anos, eu tô aqui para aprender ainda. Não é porque eu já tenho várias coisas, já fiz várias coisas, mas eu sempre estou aprendendo. E eu tive uma experiência muito boa com a Lisa, com o BG. Eles são ótimos, assim, cara. Eu acho que o Amazonas, o Norte, está tendo grandes diretores de cinema. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem sempre que estar aprendendo alguma coisa. Rosa, para fechar, inevitável nesse momento falar de O Último Azul, porque o filme está batendo 100 mil espectadores, você tem uma participação importante no filme. E assim, o dia desse estava no Casarão de Ideias, o cinema lotado para assistir, e o João Fernandes do Casarão falou: isso aí é comum, tá todo mundo vindo querer ver o filme. Como é que é para você saber que as salas estão lotadas, que o povo está indo assistir filme brasileiro, e o filme brasileiro rodado no Amazonas, em Manaus, e com sua presença? Cara, sabe o que eu acho? Eu acho maravilhoso. Não é porque eu estou no filme, mas é porque os nossos amigos estão no filme. Porque nós estamos vendo a cara do Amazonas, cada artista, cada pessoa que está lá. Tu sabe que é uma participação especial. Sim. Eu sempre falo, Diego, tu tá lindo no filme. Diego faz parte também do filme. Isabela tá linda, a Danilo tá lindo. O Ítalo tá lindo, o Wallace. Todo mundo que fez esse filme merece estar ali naquele filme. O diretor foi tão generoso, o Gabriel, que cada um tem uma cena que mostra o seu talento, que mostra o que sabe fazer, que mostra que o Amazonas tem artistas tão grandiosos como lá fora. E é isso que me admira no filme. Ele teve essa delicadeza, sabe? De botar cada um com a sua cena, com o seu monólogozinho. Eu digo que cada um tem um monólogo. Sim. E é muito bacana isso. O filme está de parabéns. Estou triste porque não está concorrendo ao Oscar, mas é um filme que com certeza merecia estar concorrendo ao Oscar. Eu fiquei triste, Você queria muito, estava torcendo. Eu queria, eu sonhava, eu digo, meu Deus, vou mandar fazer uma roupa para mim, eu tenho que ir, eu tapete vermelho. Tapete vermelho, vou mandar fazer. Então é isso, gente, é ver a nossa cara no cinema, na telona. Cada vez que eu assisti, eu acho que várias vezes eu assisti. Perdeu a conta. Perdi a conta. Mas a primeira vez que eu fiquei muito emocionada foi quando a gente foi para Berlim, que eu assisti pela primeira vez e vi cada pessoa, todo mundo eu conhecia, sabe? E sendo aplaudida, todo mundo lá, sabe? Tinha gente que era do Brasil e, cara, eu tô tão feliz de ver pessoas da Amazônia aqui. Então é isso, é a nossa Amazônia sendo vista, né? Rosa, tenho que te liberar.
muito obrigado mesmo e sucesso com o filme, sucesso nesse novo curta dia 28 que você não revelou, mas tudo bem. Vou gravar, depois eu volto pra ti, vou te falar. Ah, tem que ser, né? Mas brigadão, tá bom? Valeu Obrigada mesmo a e tudo de você. bom. Obrigado, Cine 7. Beijo pra todo mundo. Valeu, E bom festival pra gente. E agora eu vou receber, tô recebendo aqui Elisa Teles, diretora de Yandê, co-diretora, porque ela tá ao lado, marido, namorado, noivo, qual é o... É marido, eu acho, né? A gente não casou, não é? Não é no mais, papel, mas mora junto, né? Então... Tá junto com o marido, BG Muniz. Elisa, seja bem-vinda ao Estúdio Cine 7. Você está a minutos de exibir o seu filme no Teatro Amazonas, no Festival Olhar do Norte, na principal mostra competitiva. Sei que você já tá na carreira artística há muito tempo, mas dá aquele frio na barriga, nervoso? Sempre, né? Sempre que a gente vê o nosso filme na tela, dá nervoso, sempre. É sempre uma sensação de querer saber o que o público tá sentindo, de querer saber como aquilo chega nas pessoas. É completamente diferente o que sai de dentro da gente pro que chega no outro, né? Então, sempre dá muito nervoso. Bem, o Yandê, a gente estava aqui fofocando antes de começar, seu primeiro trabalho de direção. Sim. Como é que foi para você chegar a hora e falar, não, eu vou fazer esse filme como diretora? Onde é que bateu esse estalo? Eu acho que esse estalo começou a bater quando eu comecei a ver atrizes que eu gostava muito trabalhar em direção e achar que aquilo era possível, né? Tem algum exemplo? Tem a Elizabeth Moss, que é a diretora do Conto da Aia, né? Que ela é atriz, protagoniza e dirige o filme. Eu falei, cara, olha que legal. E eu sempre, na verdade, quando a gente começava os projetos juntos, eu e o IBG, eu sempre interferia muito na direção, mas como produtora executiva. Porque, não, mas vamos fazer isso aqui, né? E aí eu criava muito dentro da linguagem. Mas chegava no set, eu entregava o filme pra ele, e embora ele fazia, né? E aí eu falei, cara, acho que eu quero olhar para esse espaço de estar ali também e interferir nisso, tipo, nas decisões, escolher os planos, entender qual plano cria essa linguagem. Essa pulguinha já estava ali, então, né? E aí eu falei, bom, bora fazer, né? E foi muito especial, tem sido, assim, o Yandê em si foi muito especial, foi uma loucura, assim, a gente tinha uma diária só. E aí eu falei pra equipe, eu falei, gente, a gente não tem como pagar a segunda diária, então eu vou pagar já o extra de vocês pra pagar, tipo, uma diária cheia, porque eu não tinha como pagar a segunda. Então eu preferi pagar todo mundo um pouco a mais pra que a gente trabalhasse 15 horas e do que a gente dobrasse a segunda diária, porque eu não ia ter essa grana de pagar van, de pagar transporte, etc. Então eu conversei com a equipe falou, não, tudo bem, pagando a mais, né, nessa diária, tudo certo, aí a gente fez. Equipe super parceira, assim, e aí o filme aconteceu, né? Vou ter que te liberar já, mas minha última pergunta é a seguinte: como é trabalhar com o marido? Assim, vocês é uma parceria, às vezes tem estresse, como é que funciona? Eu acho que sempre tem que ter o respeito, né? Eu acho que a gente tem um trabalho muito fácil, assim. Eu falo, não gostei daqui, podemos por ali, vamos por aqui, tipo... Mas eu lido muito como se fosse qualquer profissional que eu tô trabalhando junto, né? É sempre... Se você leva pro lugar pessoal, de poder falar coisas que você não falaria, né? Pra alguém que é parceiro de trabalho, eu acho que você tem que parar, respirar e seguir. Óbvio que às vezes é muito difícil, né? Acho que foi mais difícil no nosso longa, porque o longa tem um trabalho muito maior. Que é o Jamari. Que é o Jamari, que estreia inclusive mês que vem nos Estados Unidos. Mas, assim, é sempre um trabalho de escuta, né? Isso é o principal, escutar, saber um momento que é a vez do outro de decidir, aqui eu domino mais, aqui eu decido, né? Eu sou muito mais da estética, e o BG é muito mais da fotografia. Então eu entro muito mais na parte artística, né? Como que a gente vai criar arte, como que a gente vai construir figurino, como é que vão ser os objetos. E o BG normalmente trabalha muito mais a parte de fotografia, de como construir os planos. Então a gente se equilibra muito nesse lugar, né? Sim. Acho que é isso, assim, tem rolado, tá indo. Mas fluiu. Elisa, sucesso com o filme, ótima sessão para você e volte sempre ao Olhar do Norte, dirigindo, atuando. O que você fizer vai ser bem recebido aqui, Obrigada. Tá bom? Muito obrigado. O festival é maravilhoso, tá incrível. É isso, obrigada, viu? Valeu, brigadão. E agora eu vou receber o protagonista de Da Silva da Selva, o Moacir Freitas. Seu Moacir, tudo bom com o senhor? Como é que o senhor está? Tudo ótimo, eu estou bem melhor agora. Eu fiz uma cirurgia aí meio doida, mas já está tudo bem. Já está 100%. Já estou mais parecido com o Silva agora do que antes. Perfeito. O senhor interpreta no curta do Anderson Mendes, que é o sobrinho do Da Silva, o artista plástico, né? Que é um dos maiores artistas plásticos do Amazonas. Eu gostaria de saber do senhor como é que foi o convite para participar do projeto. Quando é que o Anderson
entrou em contato com o senhor para fazer o filme? Nós já nos conhecíamos, já tinha feito alguns filmes aí, inclusive premiado pela própria Rede Amazônica. Sim. E também pela Secretaria de Cultura. Eu tenho alguns filmes aí, por exemplo, eu tenho o Sinão, que é a história do Velho do Saco. Sim. Ele já está com 10 anos na estrada 10 anos e não já. é de bilheteria, ele é um filme cultural, somente cultural. É o Velho do Saco, carrega menino mal criado e tal. Ele realmente era um moderador da educação. Sim. Sem agressão. Era pela intimidação. Do jeito que Deus faz com a gente, né? É o diabo e o pecado e tal, todas essas coisas. Assim era o Velho do Saco, a história do Velho do Saco. Que carregava o menino mal criado e tal, e isso fazia a obediência. Verdade. Porque Deus, ele educa os filhos pelo temor. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Assim. E então o Velho do Saco era um moderador da educação. Sim. Hoje, se for fazer o Velho do Saco aí fazendo isso, aí é terror, tá terrorizando as crianças, não sei o que e tal. E aí o senhor conheceu o Agora, Anderson o Mendes nessa Silva época? foi o seguinte, o Anderson já me conhecia, nós já tínhamos feito filme com ele e tal, e fizemos uma minissérie que não decolou porque o patrocínio não deu para chegar com a gente, né? Sim. A Lei Rouanet. E não deu para a gente lançar, mas foi um filme também muito bom. Fizemos até cena aqui dentro do teatro ali, dessa minissérie. E aí eu já tinha feito com o Anderson. O Anderson é uma figura muito dinâmica, um cara gentil, é um cara que tem qualidades. E ele estava procurando alguém que pudesse interpretar o Silva. O Zé Leão me chama de... Eu fui discípulo do Zé Leão num momento da minha vida muito crucial. Foi quando, com 49 anos de casado, sem um dia de mal com a minha mulher, ela foi embora, foi para o andar de cima. Sim. E eu fiquei sem terra nos pés. E a minha filha me convidou para uma oficina com o Zé Leão, que era o Júnior Rodrigues, que morreu e ressuscitou Zé Leão. Sim. Me encantei no primeiro dia, no primeiro contato, minha filha queria me tirar da fossa. Me tirar da fossa. E me convidou para fazer a logística para ela, levar e trazer para a oficina de cinema. No primeiro dia de oficina de cinema com o Júnior Rodrigues, eu me encantei com o cara. É uma figura, uma cabeça privilegiada. E eu já fiquei matriculado. E foi aí que deu partida para me fazer cinema. Foi para fugir da dor. Essa foi uma fuga. E uma fuga que funcionou no primeiro festival que nós fizemos a partir da escola, o Festival da Oficina, que foi gerado na Oficina, Festival Um Amazonas. Um Amazonas. E nós premiamos 4 filmes dos 5 que nós colocamos na pauta. Muito bom. Feito na vigência da oficina. Muito legal. Então, e aí eu não pude mais sair. Aí teve porque virou artista. As coisas... No primeiro festival, eu premiei 4 filmes num festival. Sim. E aí isso disparou para mim. E não é minha área. Minha área eu sou eletrônico. Mas o senhor se apaixonou, né? Porque não parou mais. Até hoje eu saio, eu não quero fazer mais porque para fazer filme aqui, cinema no Amazonas, não é tão fácil. Não é tão fácil. Financeiramente, né? É difícil. Inclusive para você colocar um filme para bilheteria. Sim. Um filme que tope bilheteria. Só que depois, aí a Valéria escreveu essa história do Velho do Saco. Sim. E eu botei ele já pelo projeto. Perfeito. Como eu era pessoa física, o imposto de renda me comeu 27,5% e me atrapalhou a melhoria, o que eu podia fazer de melhor. Porque se eu topo fazer alguma coisa,
eu faço melhor. Sim. E fiz o filme do Sinão reticente. Eu digo entrevista direito, Sinão, esse sentido, né? O velho do saco ficava em... E seu Moacir, assim, para o público... Então vamos tocando para a pergunta sobre... Da Silva da Selva. O Silva da Selva. Mas eu queria falar justamente sobre isso, mas só queria antes para falar para o pessoal que está nos assistindo, que o Sinão está disponível no YouTube, é só vocês assistirem, o filme é muito bom, um dos melhores filmes amazonenses, com uma atuação muito boa do seu Moacir Freitas. Eu só gostaria de saber do senhor, para a gente já concluir, que é tudo bem rápido aqui as entrevistas. Eu sei. Eu gostaria de saber do senhor... o que o senhor sentiu interpretando o da Silva, que é esse personagem, assim, um dos maiores artistas que nós tivemos? Olha, qual foi a sua emoção ao fazê-lo? Primeiro, eu sou um cara ambientalista por natureza. Eu vi todos os rios do Amazonas e igarapés de água limpa. Cheguei aqui em Manaus, eu fui para o Seringal, voltei com 8 anos de idade para cá, de volta para Manaus. A partir daí, em 1951, eu vi Manaus desse tamanhinho, não tinha nem ônibus, tanto é que eu participei da pintura dos primeiros ônibus fabricados em Manaus. Ônibus de madeira, de madeira e chapa, e eu participei disso. Vi todos os igarapés de água limpa, e eu sou apaixonado por água, rio, floresta, e tinha muita afinidade quando eu fui procurar quem era por convite do Anderson de fazer, porque o Anderson me procurou por aparência, porque eu sou parecido com o da Silva. O Silva. Sim. Eu tenho algumas semelhanças com o Silva. E agora, o Silva era um cara apaixonado pelo meio ambiente, por floresta, por animais, por aves, tanto é que ele era desenhista científica do INPA para desenhar vida, floresta e tudo, para identificação, para fazer taxonomia, que é a identificação da espécie por determinados caracteres. Certo. Então, e aí eu mergulhei de cabeça. Eu estava doente, fazendo essa cirurgia aqui, ó, uma cirurgia que, se eu te mostrar o estrago que foi feito com essa cirurgia, eu estava com ela e com pólipo no intestino. Mas mesmo assim, desse jeito, eu não chegava nem a almoçar por causa de problemas e tal, mas eu vou fazer. Almoço o senhor não almoçava, mas fazer o filme o senhor tinha que fazer. Mas o filme eu vou fazer. E topei, e eu me senti muito honrado em um Anderson me convidar para uma coisa de tamanha responsabilidade. Porque isso é um documentário que vai falar da vida de um cara, um ilustre, que viveu aqui nesse planeta e deu sua participação nele. Perfeito, gente. Moacir Freitas, um dos ótimos atores aqui do Amazonas. Um prazer falar com o senhor, de verdade. Sucesso para a exibição do filme. E sempre que o senhor estiver aqui pelo festival, a gente estiver por aqui, a gente vai chamá-lo. Muito obrigado mesmo, tá bom? Beleza, obrigado. Valeu. E agora a gente vai falar com uma das estrelas do Olhar Panorâmico, que é uma das mostras competitivas aqui do Olhar do Norte, que é o Guilherme Sussuarana, que está no filme E Assim Aprendi a Voar, do Antônio Fargoni, lá de Rondônia. Guilherme, seja bem-vindo ao Estúdio Cine 7. Como é que você está? Obrigado, tô bem, graças a Deus. Mais feliz aqui agora.
Perfeito. Guilherme, me fala uma coisa. Primeiro, o filme, essa tua estreia nos cinemas, como é que chegou o convite para fazer parte do curta? Então, o Antônio Fargones, com a equipe Ricardo, Paulinho, Gabi e Pedro, foram dar uma formação sobre cinema em Porto Velho. Ganharam um edital e aí, tanto pela Paulo Gustavo e Aldi Blanc, 10% tem para acessibilidade, né? E entraram em contato comigo para eu poder trabalhar com eles, de recepcionista dos alunos. Ah, legal. E daí eu acabei assistindo o curso também. Aproveitou, né? Tava ali, né? Aproveitei. E aí, o que você foi? Você participou do curso, gostou? Como é que foi? Então, eu mexo já, né, com Instagram, vídeo para Instagram. Ah, e você tudo faz? mais. Já legal. faço. Assim, não tem grandes proporções Não, você ainda. não é profissional, tudo bem, não tem problema. Ainda. É como nós próprios mortais, não somos a Virgínia, né? Exatamente. E aí, em um momento lá, né, num curso de fotografia, dividiram a equipe, os alunos, e aí uma era luz e outra era câmera, enfim. E a partir da câmera, né, eu conversando com o professor, falando sobre o Creepface, que é a pessoa sem deficiência que faz o papel da pessoa com deficiência. Sim. Né? A revolta das pessoas com deficiência, a falta de protagonismo das pessoas com deficiência, e eu acabei, né, exalando toda a minha revolta, né, e a revolta de todos. E aí, ao final desse dia, ele me propôs a fazer um curta, né? Aí eu já sou da área de humanos mesmo, né? Já falo pra caramba. Então, eu topei esse desafio. E aí, ele me deu uma tarefa de pensar no tema em 24 horas. No outro dia, chegamos e aí, Guilherme, tem um tema? Não consegui pensar em nada, porque é uma coisa nova para mim, né? É o meu primeiro curta. E aí, o Antônio Fargones, o diretor, tinha um roteiro já pronto, né? Que ele não deu certo para executar em São Paulo. A equipe é de São Paulo, né? Deixando bem claro. A menina que aprendeu a voar. E aí o Antônio chegou e falou: olha, Guilherme, eu tenho um roteiro pronto. O que é que você acha? Aí eu falei: opa, vamos lá ver. E aí a gente foi adaptando, né, ao meu dia a dia, o que eu fazia ao longo do dia, né? Sim. E aí a gente foi para execução. Foram 5 dias, não tínhamos tempos e não teve recurso também. Sim. Foi assim, na cara e na coragem e com os equipamentos que tinham. Cinema independente na veia. Cinema instantâneo, né? Sim. Com baixo custo, que leva, né, para o interior do Brasil, digamos assim, né, um pouquinho do cinema para que as pessoas possam produzir. Então, a gente foi na cara e coragem novamente. E aí, 5 dias assim, correndo, uma correria, mas foi muito gostoso. Você podia só, então, explicar para o público que não tenha visto o filme, o que é, qual é a história, o que o filme mostra? Então, o filme conta é ficção, né, de uma pessoa com deficiência que mora sozinho, ele e sua cachorra, chamada Nina. E ele consegue desenrolar sua vida normalmente, sozinho. Faz comida, coloca comida para a cachorra, vai para academia, vai atrás de trabalho, dá de cara fechada em muitos dos trabalhos, que é uma realidade, não podemos deixar de falar isso, é uma realidade. Sim. A gente tem a lei de trabalho, o mercado de trabalho para pessoa com deficiência, mas é muito difícil, né? E no audiovisual, ele vai entregar o currículo
para essa formação e acaba gostando e sai voando, né, ganhando novos horizontes. Perfeito. Queria saber de você, você falou que teve um teste, teve lá quando o pessoal te conheceu, né? O Antônio, que você ficou muito bravo e soltou assim tudo que você estava querendo, né, falar sobre essa situação de pessoas, enfim, que muitas vezes não conseguem ter esse espaço que outras pessoas têm e que mereciam ter. Eu queria saber, no cinema, o que mais te incomoda em relação às pessoas deficientes, enfim, que você olha e fala, puxa, o filme faz diferente, o filme mostra um outro lado. Pode repetir, mais objetivo. Ah, não, tá, eu vou ser mais objetivo, então. Quando você... Vamos lá, 3, 2, 1. Quando você fala... Você disse que teve aquela vez que estava fazendo o curso e ficou muito chateado e externou tudo, né, que você falava em relação ao que você sentia, o que você vivia e via pessoas deficientes, enfim, que tem essa questão de que às vezes não consegue as oportunidades. Quando você olha para o cinema, isso também acontece, né? Acontece, mas se eu te falar, eu acho que acontece bem menos. Acontece menos, você acha? Acontece bem menos. O audiovisual, ele está proporcionando trabalho para as pessoas com deficiência. Não só na área do cinema, mas na área de áudio, de videomake, de fotografia. Inclusive, já temos pessoas, atores com deficiência. Né? E isso é graças ao audiovisual que está proporcionando, né, essas portas abertas. E aí tem as adaptações razoáveis, né? Como que as adaptações razoáveis para adaptar as situações para as pessoas com deficiência poderem trabalhar, resumidamente. Sim. Né? Ou estudar, ou enfim, cultura, lazer. Mas voltando para o audiovisual, as adaptações razoáveis, ela está proporcionando isso. E isso muito legal. Eu posso até falar um pouquinho do meu curta. Fique à vontade. Teve essas adaptações razoáveis dentro dele. Se não fosse por ele o querer da equipe, eu acho que isso não seria viável. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho um determinado tempo para ficar deitado, porque eu não posso ficar muito tempo na cadeira. Sim. E então, eles, não, pode ir, a gente grava à tarde. Então, eles me dispensavam Tinham mais essa cedo. sensibilidade. Né? Tinha essa sensibilidade e me liberava mais cedo para poder gravar à tarde. Sim. Então, sim, ainda há muitas barreiras, mas eu acredito que sim, que o audiovisual está abrindo portas e vai continuar abrindo portas e que a gente, né, possa aproveitar. Minha última pergunta para você, Guilherme. Você veio numa caravana aí de Rondônia, um monte de gente, eu acho que foram mais... Eu conversei com o Juraci, que é o apresentador aqui do festival, que também é de Rondônia, mais de 15 pessoas, 14 pessoas. Eu queria saber de você... como é que é isso, né? Você está junto da galera do cinema de Rondônia, né? Participando, vindo, né? Ou seja, você também está ali, incluído com todo mundo, e está visitando Manaus num festival, filme que você é o protagonista, sendo exibido no Teatro Amazonas. Enfim, como é que tem sido essa experiência? Falando para você, ainda não encontrei todo mundo. Ontem mesmo eu encontrei um rapaz que também é da direção, da parte, né, do filme, dos filmes, né, que ele já ajudou a fazer alguns filmes. Eu falei, mentira. Aí ele olhou pra mim, mentira que tu tá aqui. De lá. E a gente não combinou, né? Sim. Ainda não consegui encontrar todos, mas eu sei que tem aqui uma caravana, né? Sim. A gente ainda não... Porque uns veio antes, outros vieram depois. E às vezes não fica no mesmo hotel. Então, assim, é mais difícil de se encontrar. Mas em relação ao festival, é muito legal, né, ter esse protagonismo rondoniense aqui. É muito legal. Uma hora eu vou até, né, mandar no grupo para a gente poder
é Sim, se tem que se encontrar. porque às vezes a gente entra, o outro sai e nunca dá. Mas é muito legal essa questão do protagonismo, né? Isso, penso eu, que o cinema de Rondônia está crescendo, né? Sim, sem dúvida. Como uma das participantes do filme do Amazonas, não vou lembrar o nome do filme, é muito difícil, né, a cidade receber a cultura, fazer filme. Em Rondônia também é difícil. Sim. Porto Velho não é diferente de Manaus. Então, assim, estar todos aqui é muito gratificante, muito legal. Guilherme, quero te agradecer imensamente. Sucesso na sua carreira. Você pretende continuar no audiovisual, no cinema? Com certeza. Eu já tenho uns 2 projetos aí. Agora só falta botar no papel. Esse é o negócio. Vai acontecer. Em uma hora ou outra, eu vou voltar para o Olhar do Norte, novamente, com um novo filme. E será muito bem recebido, inclusive aqui no Estúdio Cine 7. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela carreira no audiovisual. Não desista e tudo de bom para ti, tá? Muito obrigado. Obrigado. Eu não vou desistir, não. O audiovisual me abraçou, agora eu tenho que abraçar ele e ficar abraçadinho. E agora eu vou falar com Giza Almeida, que, enfim, tudo que acontece, ela coordena uma equipe gigantesca aqui no festival. Se dá tudo certo, uma das razões é por conta dela. Tem uma equipe grande, muita gente boa, mas seu trabalho é um negócio impressionante. E eu conheço, a gente trabalhou ano passado, você estava ano passado, é a primeira vez no Olhar do Norte? Ano passado. Ano passado, né? Mas acho que esse ano, foi ainda mais, né? Ano passado eu comecei ajudando ali na publicidade do festival. Sim. Né? E aí esse ano eu assumi um pouco da produção. Giza, então vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória. A gente estava aqui fuscando tudo mais para eu pegar informações com a Giza e ela falou que é publicitária, mas já está nessa área do audiovisual, de cultura de modo geral há muito tempo. Quando começou essa história na tua vida? Quando é que o cinema, quando entrou a cultura de fazer projetos, de participar dos eventos, quando é que começa essa história? Então, eu formei em publicidade, né? E aí, em publicidade a gente tem a matéria roteiro, né? Uhum. E aí, roteiro, eu lembro que na faculdade eu estava tendo alguma dificuldade, o professor não era tão bom, e aí já existiam alguns cursos oferecidos pela própria SEC de roteiro, né? Já tinha ali um início do cinema que ainda não é o que a gente tem hoje. Ali nos anos 2000, né? Exatamente, nos anos 2000. E aí eu fiz uma oficina de roteiro, e aí dessa oficina de roteiro foi escolhido o melhor roteiro, e aí o meu ganhou, e aí dali o melhor roteiro ia ser produzido, e aí virou filme, e aí participou de um festival, e aí ganhou. Uma coisa foi puxando a outra. Exatamente, e aí eu acabei me apaixonando pelo universo do cinema, transitei ali por vários gêneros, além do cinema, música, trabalhei com música, mas sempre no lado... dentro da cultura, assim, certo. Música, teatro, cinema, e aí eu comecei a produzir de diversas formas, bandas, enfim. A gente estava tendo, acho que uma reunião dessas aqui, vou revelar uns bastidores aqui, nada comprometedor. Por favor. Mas você estava falando, acho que na reunião que a gente teve com os estagiários do festival, uma menina falou, que até está com a gente aqui, a Catarina Das, que ela falou, eu sou produtora, e você falou, graças a Deus, alguém de produção. Eu queria saber de você isso, né? Muita gente quer ser o artista, o pensador, o ator, e falta, às vezes, produção, que é uma parte, assim, cabeluda do negócio, que se não tiver produção, já era. O que você observa desse cenário aqui no Amazonas? Você encontra dificuldade de ter muitos produtores ou a gente já melhorou nesse setor? A gente sempre está melhorando, né? Mas é isso, eu acho isso em qualquer gênero, tanto na música, no cinema, as pessoas elas têm uma outra relação com a arte e está tudo bem. Uhum. E a pessoa, o perfil que para trabalhar com produção é aquela pessoa que gosta de resolver problema. É isso, porque o produtor é um resolvedor de problemas. E problemas não faltam, né? E não faltam, do início ao fim. E isso não quer dizer que o evento ou o filme
não está dando secundário, né? certo. Ah, tá. Exatamente. Porque é isso, a vida do produtor, ele existe para resolver problema. E aí eu entendo, eu vejo que as pessoas, óbvio, não é uma área muito glamurosa, porque é isso, a gente está só, a gente está carregando, mas nós somos a cabeça pensante também. A gente articula, a gente prepara um terreno para que o diretor consiga trabalhar bem, que o ator consiga trabalhar bem. Então, o produtor, ele é essencial para qualquer trabalho desse Sim. gênero artístico. E eu, às vezes, eu percebo que é a falta, às vezes, de contato com essa área. E por isso a gente convida estagiários para ter, de fato, essa experiência e sentir o quanto essa área é importantíssima. E Giza, num trabalho desses, festival de cinema, que você tem gente vindo de vários locais, você tem os filmes, tem uma equipe que também tem as atividades acadêmicas, qual é o principal desafio do produto? Tem vários, eu imagino, mas quais são aqueles que você fala, isso aqui não pode faltar, isso aqui é algo crucial? O que é crucial na produção de um festival como esse? Comunicação. Sem a comunicação, a gente não consegue efetivar nenhum planejamento, né? Como no cinema, vou focar aqui para o cinema, a gente tem vários departamentos. E no caso do festival, nesse caso, é um evento, então é isso. A gente tem a equipe de comunicação, a gente tem os produtores, a gente tem os curadores, a gente tem o júri, a gente tem os parceiros, a gente tem os estagiários, e a gente precisa dialogar com todas essas pessoas, a gente precisa sanar os problemas trazidos por todas essas pessoas, e se não tiver diálogo, se não tiver comunicação clara, a gente não consegue resolver. Que aí, às vezes, você acumula uma informação só para você, aponta lá, não tem essa informação, e quando o problema chega lá, dá errado. E vira uma bola de neve. E vira uma bola de neve. Então, assim, para mim, para outras pessoas tem várias coisas importantes, mas para mim é a comunicação. Acho que sem comunicação a gente não consegue avançar muito. Especificamente dessa 7ª edição do Olhar do Norte, como foi produzir, como é que está sendo produzir? A gente está na metade do festival. Sim. E como é que você observa essa experiência dessa edição? Então, como eu falei, ano passado eu tive uma participação mais tímida no festival. Eu já havia participado lá nos anos 2000, que era outro contexto. E o sentimento que eu tenho é um sentimento... Deixa eu tirar o rádio aqui que tá Vai, pitando. sem problema. Produção. Eu não paro, viu? É o produtor, né? Que É tem isso, problema. gente. Tava até vazando no ódio. Alguma bronca feia? Não sei, já tirei aqui, mas Então tem tá. outra pessoa. A comunicação, viu? Que não é só uma pessoa que resolve. Entendi. Tem que ter mais de uma pessoa para resolver. Esqueci até qual é a pergunta. Sim, A experiência, sobre a né? experiência, exatamente. Tá, então o sentimento para mim é um sentimento de retorno, né? Justamente por eu ter começado no início onde só era mato, né? Onde se fazia cinema ali Quase com uma rede amadoramente. que é muito amadora. E inclusive eu já tive um papo com os estagiários de hoje do festival, que eles estão vivendo o melhor momento do festival, do universo do cinema aqui, que eles têm bons eventos, eles têm filmes acontecendo, tem meninos de 18 anos que já estão no segundo longa, né? E a gente, quando começou, a gente estava ali capinando mesmo para conseguir fazer curtas, conseguir verbas, e hoje existem eventos que proporcionam troca, desenvolvimento e enfim. E a sensação da participação nessa edição é isso, é o quanto a gente evoluiu, o quanto as pessoas gostam sim de cinema. A gente teve aqui casa lotada, entendeu? Então, é emocionante para mim, está sendo fantástico ver que as pessoas estão vindo, estão voltando, estão dizendo que estão amando, e aí a gente respira e tipo, caramba, a gente está fazendo um bom trabalho. Então é uma sensação muito boa. Gente, Giza Almeida, ela não aparece muito, mas... Nem gosto. Agora já era, já acabou. Mas eu quero te dar parabéns, assim, por tudo que você tem feito. É impressionante acompanhar, né? Aquele trabalho de formiguinha que é super fundamental. Então, parabéns, Giza, de verdade. E que essa parceria entre você e o Olhar do Norte continue aí por muitos anos.
Eu espero também. Obrigada, Caio. Tenho acompanhado o Cine 7 e eu vejo quanto as pessoas têm orgulho de ter o contato contigo através do podcast, através das próprias produções. E você é um grande fortalecedor do gênero. Então, obrigada também e obrigada pelo convite. Perfeito. Obrigadão. Obrigada. E agora eu estou recebendo a Mariellen Kuhlmann, que dirigiu Márcio Antonelli das Palavras da Sobrevivência. Mariellen, seja bem-vinda ao Estúdio Cine 7. Como é que você está? Tudo bem, foi muito bom assistir o filme aqui no teatro, gente. Eu tô muito feliz, muito contente mesmo. Foi a primeira exibição aqui no teatro? No Teatro Amazonas, sim. E como é participar de um festival de cinema da Amazônia numa mostra competitiva? O filme está na mostra Olhar Panorâmico, então você está assistindo os outros, mas também querendo saber, será que eu tenho chance de ganhar um prêmio? Como é que é esse sentimento? Sim, eu sou muito competitiva, eu tento ser saudável, porque eu sou professora de yoga também. Mas eu tento não alimentar esse lugar. Mas a gente fez uma campanha, né? Quando a gente fez a estreia do filme da Márcia, também foi num outro festival aqui da cidade, e a gente fez uma campanha. Que foi o Close, não é? Close, exatamente. Festival LGBT. E a gente fez essa campanha e foi muito legal, assim, ver o pessoal indo lá no Jebs Medeiros. Mas aqui no Teatro Amazonas é outra qualidade, né? Sim. Tipo, de imagem, de tamanho, som. né? Tem muitos sons aí que eu não tinha ouvido ainda quando eu assisti no computador de casa. É o meu sabe? filme. Foi incrível, assim. Eu me emocionei em vários momentos, sabe? Sim. Me fala uma coisa, como é que surgiu essa ideia do trabalho? Márcia é uma artista das melhores que a gente tem aqui no Amazonas, mas como é que falou, não, agora vamos fazer um filme sobre ela? Como é que foi essa decisão? E tudo começa em 2022, quando eu estudava teatro. Sim. Eu sou atriz de teatro também. E a gente procurou narrativas com pessoas trans. E acaba que muitas dessas narrativas vão para um lugar de estereótipos. Sim. Né? Quando não é você contando sua história, as pessoas contam os estereótipos que estão aí na mídia, né? Tipo, o que tem. E que normalmente envolve violência, envolve morte, prostituição. Então, a gente procura algumas histórias. Uma delas é a Agreste, que está sendo montado. Tem uma montagem mais recente sendo feita e tem muita crítica por causa de transfake. Sim. E tem outros textos mais antigos que contam histórias de travestis que vai para esse lugar de morte. Uma é do Tennessee Williams, que é a triste história da morte das bonecas, que é exatamente isso, né? E é muito parecido, assim, essa do Tennessee Williams é New Orleans, no século passado, e é muito parecido com a realidade de Manaus, quando a gente pensa que é uma cidade portuária, com muito imigrante, e esse lugar em torno do porto, né, ser essa recepção que tem as meninas ali. Então, uma das meninas que estava com a gente no grupo de teatro trouxe os textos da Márcia. E aí que eu conheço, e eu vou descobrir que eu já tinha lido aqui no centro, a gente tinha comprado material dela também. Não sabia que era a mesma pessoa ainda. E a gente começa um trabalho chamado Leituras Antonelianas. Então, 2 vezes por semana a gente se reunia para ler os contos. E era assim, cada uma lê o que quer, vai passando. Conforme foi passando, foram 6 meses de trabalho em conjunto. Sim. Até a gente fazer uma leitura dramatizada. Dois eventos dramatizados, assim, com o público. Com figurino, com o público lendo os textos dela. E nessas leituras começou a surgir essas imagens, né? O que, tipo assim, isso aqui seria legal se você fizesse assim. E a gente começa a sugerir umas para as outras. Já vai dirigindo. E uma dirigindo a outra, sabe? Sim. Tipo, eu quero que você leia esse texto hoje. Com determinada entonação e tudo mais, entendi. E daí começou a desenhar essa imagem do que a gente imagina. E a gente pensa em vários trabalhos de adaptação com o trabalho da Márcia, assim. Eu acho que esse é um primeiro que tá rodando o Brasil, já passou por 6 estados, então é muito legal chegar hoje de volta para a Amazônia no Festival de Teatro, do Festival de Cinema. Festival de Cinema da Amazônia, Olhar do Norte. No Olhar do Norte, sabe? Então é um reconhecimento que a gente gostaria de ter, mas que a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe qual que é o olhar do público. Tipo, agora as pessoas pararam para conversar ali e eu fiquei assim, tipo, que legal, né? Sim, a troca, a recepção, né? Agora, porque assim, uma coisa também interessante é que o filme ele não poderia ser aquela cinebiografia super quadrada e vocês vão por outros caminhos, que bate naquilo que você estava falando, né, de algumas performances e tudo mais. Como é que você foi trabalhando isso imageticamente, a partir dessas ideias, né, que você falou que tinha as leituras antonelianas, mas como é que você falou, vamos transportar isso para o cinema e de que maneira vocês pensaram em fazer isso como um filme? Eu acho que uma das coisas é que a Márcia acaba que ela passa por esses lugares de violência que fazem parte da nossa vivência. Mas eu acho que uma das ideias era não focar nas violências. Então, quando
a gente contrata um roteirista, que é um menino trans, o Aruan, o Passan. Ah, sim. E eu passo para ele, assim, olha, eu tenho essa ideia de começo, meio e fim, eu tenho essas histórias, esses 5 curtas, essas cenas que eu quero que estejam em algum lugar dentro da história. E a gente desenha isso, né? Começa com algumas cenas que mostram Manaus, mostram vivências de violência, como que ela lida com isso, né? Num lugar poético. Sim. E depois começa a ir para afetos. Como é que é conhecer um homem que se interessa por ela? Como é que é ver o violinista aqui do largo? O violinista, para mim, é muito icônico, assim, sabe? Eu acho que é a mulher orgasmática, o texto do violinista. E o pessoal ficou falando também ali agora da catitinha. Como que é? Uma lambida no cu é uma catitinha com fome. É o texto, é um nome de um texto também. Sim. Então tem que ler o texto para entender por que ela cita isso no final da história, sabe? No final da poesia. E é muito... Eu acho que é me permitir ser criativa, sabe? Eu tô hoje com 40 anos, meu primeiro filme, e depois de ter estudado teatro por um tempo e trabalhado com teatro, as coisas começaram a convergir, assim. A gente lançou... Raios e trovões, gente. É assim, Manaus é assim, ou faz muito calor ou bate aquele toró. Mas vamos lá, você estava falando sobre os seus 40 anos estreando no cinema. Porque eu trabalho com cultura nos últimos 6 anos, mas produzindo para os outros. E fomentando a arte de outras colegas, sabe? Na dança, na música. Trabalho performático, mas não tinha conseguido ainda fazer o meu trabalho, o que eu gostaria de falar. Autoral, né? Isso. Então, ano passado, a gente estreou 2 peças de teatro, o meu monólogo, e uma peça chamada Doente Hereditária, que é com o elenco todo trans também. Sim. E esse ano a gente estreou 2 filmes, o Comida de Caboclo e a Márcia Antonelli. Você pegou, Augusto? Foi na quinta, né? Demorou, mas agora vai. Sim, a gente conseguiu desenrolar isso, sabe? E num lugar de entender que... Eu acho que a gente também tá aprendendo a lidar com isso, né? Aprendendo a fazer isso, como que funciona dentro desse lugar. E muito graças também às políticas afirmativas, claro, né? sem dúvida. Pontuação extra para mulheres, pontuação extra para pessoas trans, os editais, as cotas dentro dos editais, todos esses trabalhos receberam fomento da Paulo Gustavo ou da PENAB. Então, assim, é muito gratificante ver que como faz sentido. Você tem que ter essa reparação histórica, né? É uma forma de amparar a gente que não conseguia, né? No mesmo ano que a gente foi premiada para fazer o filme da Márcia, a gente conseguiu inscrever a Márcia como mestra da cultura. E legal. Esse foi, assim, de último minuto, vamos fazer um portfólio da Márcia, porque ela sempre tá dando palestra em escolas. Então tem muito material que tem que juntar do Facebook dela, sabe? E ela foi reconhecida, recebeu um prêmio em dinheiro pela prefeitura, sabe? É muito legal, assim. E sempre que a gente pensa nas pessoas trans, foi uma questão, assim, com a Márcia, a gente tá com outro documentário aprovado já, que é da Wendy. Opa! A Wendy, ela é cantora e é a nossa maquiadora e figurinista. A Wendy, ela fez o primeiro trabalho dela sendo remunerado com a gente, depois de 10 anos formada como figurinista, sabe? Sim. Então, e ela recebeu o prêmio de melhor figurino no festival do ano passado, no Festival de Teatro. Bacana. Então, assim, meio que converge e a gente vê que a gente tendo essa política pública que tá nos apoiando, a gente consegue fazer muita coisa, sabe? E um material de excelência que está sendo visto, que está sendo levado, sendo reconhecido, né? E premiado também, né? Quem sabe aqui. E para onde vai, né? Assim, por onde mais que a gente consegue fazer. O que eu ia falar só das meninas é que às vezes a gente pensa, um documentário sobre minha vida parece uma coisa meio mórbida. Sim. E elas são jovens, sabe? A Wendy tem a minha idade, a Márcia é um pouco mais velha, mas a gente tem uma vida pela frente, assim, ainda, né? Estamos na meia idade ainda, 40, 50 anos. E é pensar que a gente está escrevendo futuros, possibilidades de futuros quando a gente faz esse trabalho. E eu acho que é esse trabalho coletivo que a Kuma, enquanto produtora, tenta fazer, sabe? De como que a gente escreve possibilidades de futuros para pessoas trans. Sim. Bem, Mariela, tomara que venham muitos filmes no futuro aí, acho que vocês têm uma porteira imensa, tem muita coisa para acontecer e muitos festivais Olhares do Norte para vocês virem, você, Márcia, enfim, continuem produzindo. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Estúdio Cine 7, tá bom? E volte sempre, a gente está de portas abertas, sempre que tiver novidades, conte conosco, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo espaço, gente. Obrigado. Valeu. Olhar do Norte.
norte. Olhado norte. Olhado norte. Olhado norte. Round. Olhado norte. Olhado norte. Olhado norte. Olhado norte.